Então vamos lá pro dia 23. Finalmente agora a gente vai estar alinhado de novo com o Advent of Code. E nesse problema você vai ter basicamente vários computadores que estão conectados uns com os outros. E esses são os nomes dos computadores, então o KH está conectado com o TC. E essas conexões elas não são direcionadas, então o TC também está conectado com o KH. Como se tivesse um fio entre eles, né? E aí, bom, dado que a gente tem isso, a gente vai querer saber... Primeiro a gente vai pegar todos os sets todos os sets de 3 computadores, onde cada nó desse set está conectado com os outros dois. Então a gente quer algo mais ou menos assim, tipo, imagina que a gente tem 3 nós, a gente vai querer um set tal que esse cara tem que estar conectado com esses dois, esse cara tem que estar conectado com esses dois, já tem essa aresta, e esse cara está conectado com esses dois. A gente quer um negócio assim, a gente quer saber quantos sets distintos, né, de 3 caras isso acontece. E claro, né, se a gente tem um nó ABC, por exemplo, vamos dar um nome de ABC, tipo, como é 7, ABC é a mesma coisa que ACB, né, não vai contar como 2 distintos, né, pelo menos da minha percepção não vai. E aí, ok, dado que a gente tem todos esses sets, ele quer saber, ele lembra que o nome do computador dele começa com T, então aqui ó, começa com T, e ele quer saber quantos desses sets, pelo menos um dos elementos desse set, o computador começa com T, o nome do computador. E tá, à primeira vista você pode pensar que tipo, eu pego todos os nós aqui e tento fazer todas as combinações possíveis, né? Então digamos que tem, sei lá, n nós aqui, e o código complexidade vai ficar n ao cubo. De fato fica n ao cubo, só que tem como aproveitar um pouco. Provavelmente esse grafo é esparso, então vamos ver aqui, por exemplo. Vamos colocar ele aqui, tem 3.300. Esse grafo provavelmente ele é... Deixa eu ver, a gente tem 26 ao quadrado. Esses são todos os números de computadores possíveis, 676. Olha só, então nesse grafo a gente vai ter 3.380 arestas, e a gente tem que 26 ao quadrado é o número de possíveis nomes que existem, né? Então, tanto que a gente sempre conecta um nome, que isso aqui é 676. Sempre a gente conecta um nome com outro nome que não seja o mesmo, então isso aqui é basicamente isso menos 1, né? Essa vai ser a quantidade total de nomes, de possíveis arestas, né? Então, o nosso grafo, se ele fosse completo, teria essa quantidade de arestas, né? Se ele fosse denso. E não é isso que acontece. A gente tem só... cadê? 3.380. Então a gente chama esse grafo de esparso, porque ele pode ter muitos nós, mas tipo, ele tem mais ou menos a mesma quantidade de arestas de nós, sabe? É mais ou menos assim que a gente pode pensar no grafo esparso. E por esse espaço, isso é muito bom, porque digamos que a gente vai fazer um brute desse jeito aqui, e aí, sei lá, você fala que quer testar todas as arestas, tipo... as duas primeiras, né? Eu quero testar a B, a C, a D, mas nenhuma dessas arestas existe no grafo original. Então por que você vai iterar por elas, sendo que elas nem existem de fato? Então a sacada desse gênero de problema é, tipo, a gente pode fazer isso para cada aresta que já existe, e dado que essas arestas já existem, a gente pega todas que ela conecta e aí vê se alguma delas é válida. Porque isso vai diminuir muito o espaço de busca, certo? Então, a gente pode fazer isso. E esse finalmente é um problema onde a gente pode usar de fato grafos, né? Eu vou pegar aqui, eu acho que eu nunca precisei de um problema aqui que a gente precisasse realmente representar um grafo com uma lista de adjacência, né? Normalmente a gente só faz o grafo matriz, era tudo implícito. Agora a gente vai realmente fazer um grafo com lista de adjacência. Eu vou poder mostrar pra vocês como é que geralmente a gente faz. Então tá, a gente tem geralmente um N e um M, só que nesse caso não vai ter N, né? Então a gente vai contar só o número de arestas e vão ter 32 arestas. Eu vou iterar por cada uma, então for int igual a 0. E a gente vai ter duas coisas, né? Um U e um V, U e V. Eu vou tirar todos esses, como é o nome disso? Ifs, vou deixar assim só para ficar mais fácil. E aqui também vai ser uma string, né? Vai ser um par de strings. E aí que tá, como são pares de strings, eu vou ter que usar um map para poder fazer, né, esse pareamento assim. Mas não tem problema. E outra coisa também, eu vou fazer um pair de string que vão ter todas as arestas, eu vou chamar de edges. Então eu só vim aqui, edges.pushback na UV, tanto faz a ordem, né? Só para eu poder iterar por elas depois. E aí agora eu vou precisar fazer uma lista de adjacência, que é basicamente pro AQ, quais são os caras que estão em volta dele. É isso que é uma lista de adjacência. Então, bom, vai ser basicamente uma coisa que a gente pode acessar usando, a gente acessa pelo índice, que é uma string, e a gente vai ter aqui um vetor de outros caras que ele acessa. É isso, é um vector de string que ele acessa. E geralmente chama de ADJ. Então é isso daqui.
Aí o que eu vou fazer? ADJ de U dot pushback no V e a mesma coisa ao contrário. Então, ADJ de V dot pushback no U. Adicionei a aresta de um cara pro outro e do outro pro um também. E vou lá, a gente representou o gráfico com a lista de adjacência, a gente tem todas as arestas. Agora vamos fazer aquele esquema lá, né? A gente itera por todas as arestas, então vou chamar de UVW. Para cada UV dentro de edges, agora a gente tem a aresta de U para V, né, que não necessariamente direcionada. Agora a gente vai do V, deixa eu pensar. A gente pode tanto ir do V e procurar outros caras, quanto a gente pode ir do U e procurar outros caras, né? Então, vamos pegar todas as possibilidades e botar dentro de um set aqui. Eu vou criar um set que vai ter array de int 3. Array de int 3? Pode ser. Array de int 3. Vou ter 3 caras, né, nesse set. E aqui vão ter as minhas possibilities. Beleza. Então eu vou percorrer todos os que são adjacentes de V, todos os Ws que são adjacentes de V. E vou ver se o W for diferente de U. Então esse cara é uma possibilidade, né? Então eu dou um pos.insert nessa tripla, né? Nesses caras. Então U, V e W. Legal. Só que aí que tá. Lembra daquele negócio de tipo AB... Cadê? Não era isso. Era que ABC e ACBC distintos. A gente tem que considerar eles distintos. A forma de fazer isso é sempre colocar eles ordenados, né? Então a gente pode criar uma função que vai ordenar pra gente. Ela vai simplesmente uma função que retorna um array de int 3. Que vai ser, sei lá... Vou dar um nome ruim. Vou dar um nome hash. Hash eu vou receber os 3 caras, então int U, int V, int W, e eu não sei a ordem deles, né, por padrão. Então o que eu faço é tipo criar um array auxiliar onde eu vou botar os 3. Então UVW, eu ordeno esse array, então sort array.end, e agora eu posso retornar a minha tripla bonitinha aqui, que eu sei que a array de 0 é o menor, a array de 1 é o menor, a array de 1. Tanto faz a ordem que eu coloco, tipo se eu colocar o invertido ou assim, o que importa é que seja consistente entre todos os meus caras usem essa mesma função de hash que eu chamei. E aí a gente tem o VW, não é necessariamente hash, né? É só um péssimo nome. Mas é o que tem pra hoje. E massa, a gente tem aqui todas as, né, desse gênero, e a gente faz a mesma coisa, só que agora pelos adjacentes de U. Então a gente vai pelos adjacentes de U, a gente vê se W é diferente de U e... e W tem que ser diferente de V aqui também. W tem que ser diferente de V, pra mim não botar, tipo, U, V, U, né? Isso não faz sentido. Então a gente fez isso aqui, perfeito. Agora em pós a gente tem todas as possibilidades. Mas eu posso botar esse pós aqui já. Então eu boto ele aqui mesmo, que eu já itero por lá e faço o que eu preciso. Agora eu vou iterar por todas essas triplas. Então para cada o VW dentro de pós, eu vou ter um ENS aqui, né? Que começa com 0. É literalmente o que o problema pede. Agora, dado que eu iterei por todas as triplas, né, que são poucas, a gente viu. Poucas assim, né? Não são dessa quantidade, vai ser bem menor que isso. A gente pode até depois descobrir quantas que são. Posso dar um pos.size aqui depois, só pra debugar e a gente poder ver, mais ou menos. Só que aí que tá, dado que eu tenho esse UVW, eu vou ter que ver se alguma delas... cadê? Starts with T, tá vendo? Starts with T. Então eu só vejo se U de 0 igual a T, ou V de 0 igual a T, ou W de 0 igual a T, eleva uma tripla válida, eu só uns mais. E vamos lá ver o que vai dar. Nesse caso era pra dar 7. E a minha função deu errado. Por quê? Eu acho que talvez ele tenha... existe uma que chama hash. Eu vou, sei lá, chamar de conv então, já que seria meio com a ideia de convert. Legal. Aqui não é inteiro, né? Aqui são strings. Então tudo isso aqui que eu fiz foi inteiro. Vira string, aqui também string 3. E aí que tá, deu 48, não é a resposta. Eu li esse problema aqui, e o que ele quer agora, lembra que antes eram todos de tamanho 3? Agora ele quer saber, ignora a parte do T, ele quer saber qual é o maior subset de nós que ele consegue fazer, tal que todos estejam conectados uns com os outros, né? E, se eu não me engano, eu me lembro de ter visto isso já na faculdade e tal, isso é um problema de clique, né? Se eu pesquisar por clique em grafos, clique, graph, theory, eu acho que o nome é realmente clique, sabe? Tipo, que em português, clique.
é um subset de vértices de um grafo não direcionado, tal que... ele fala aqui que é um subgrafo completo, né? Então, curioso, né? Tipo aqui, por exemplo, a gente consegue ver que esses que estão coloridos aqui, ó, eles são completos, né? Porque todo mundo interessa pra todo mundo. É a definição do que ele disse aqui. Ok. Acabou que eu nem mostrei, mas eu passei o problema. E aí eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Eu já tinha resolvido esse problema aqui do Maximum Click Problem para um projeto da minha matéria da universidade, projeto da matéria de teoria e aplicação de grafos. E nessa matéria teve um trabalho que aí, além de imprimir qual era o clique maximal e quantos tinham, o tamanho dele, né, também tinha que imprimir quantos tinha que fazer tanto com pivotamento, sem pivotamento, para poder contar a diferença de iterações. Precisava também de um coeficiente de aglomeração, umas coisas assim que eu não lembro bem o que é. E eu, como fui eu que escrevi o código, né, geralmente eu tenho meus padrões, e foi muito fácil só arrumar, né, eu só fui lá e troquei as coisas, né, como agora a gente lê strings, eu peguei, cadê? Bem aqui. Eu peguei cada string e transformei no inteiro, então eu atribuí um inteiro novo, tipo, se ele já existia, eu retornava o que já tinha lá, senão eu criava associava esse string a um ID novo, né, pra ir de 1 até n. E eu coloquei um n grande aqui, eu coloquei o número de arestas, e aí depois de calcular o que já tinha antes, né, de maximal click, eu só ia lá e imprimia o clique maximal usando a string, tipo, esse ID, qual era o nome desse nó? Aí volta pra lá, eu dei o nome literalmente de volta. Tá? Só que aí que tá, eu usei meio que de caixa preta. Não foi de caixa preta porque eu entendi uma época esse algoritmo, hoje em dia eu não lembro, porque não é muito comum, quer dizer, não é comum a gente mexer com problemas dessa classe, assim, em programação objetiva. Geralmente a gente tenta fazer coisas ótimas e também geralmente observando detalhezinhos dos problemas, né? Isso aqui era claramente a definição de um problema difícil, né? Um problema clássico. E eu fiquei surpreso como quão rápido esse roda, tipo, rodou 0.13 segundos, que eu fiquei bem curioso, achei bem legal. Eu usei o algoritmo de Born, eu não sei se é Born, é Bron, tá? Eu escrevi errado. Mas o algoritmo de Bron, que é Bosch, esses dois caras, eu acho, que criaram esse algoritmo. E aí você pode ir lá e pesquisar como é que ele funciona, como é que funciona com pivotamento, sem pivotamento, pra tentar entender e implementar o teu. Mas eu já vou adiantando que, tipo, essa prática de usar as coisas de caixa preta, né, você simplesmente copia, cola e usa, na programação competitiva isso é bem comum, porque a gente está mais interessado na ideia de resolver o problema, porque você decorar um algoritmo, claro, você entender como o algoritmo funciona, isso vai te ajudar muito, só que quando você está começando, você for ver 1 bilhão de algoritmos, não dá, né, mais fácil e melhor para você tentar melhorar seu raciocínio. Então você consegue melhorar seu raciocínio, seu problem solving, só fazendo mais problemas, né? E algum desses problemas exige que você precisa de alguma estrutura, seja para fazer uma carrying range, para poder fazer uma summing range, para poder fazer alguma coisa desse gênero. E você pode só abstrair e falar, não, isso faz carrying range rápido, então eu vou usar isso quando eu precisar. Aí você precisa também saber das limitações, né? Tipo, se você precisar modificar, você já não consegue, ou então talvez consiga com muita dificuldade. Mas então é isso, vamos se ver agora no dia 24.